noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar hoje um pouquinho com a doutora Ana Lúcia e o doutor Guilherme Catani sobre o advogado moderno e a relação do cliente também na atualidade. Doutora Ana Lúcia, conversa um pouquinho com a gente, fale sobre os desafios e na construção desse profissional. Boa noite, Duda. Boa noite, doutor Guilherme. O profissional do direito, naturalmente, tem uma ideia de um profissional mais tradicional, né, Eduardo? Então, quando o aluno entra no curso de direito, ele tem uma ideia do direito, um direito ainda muito engessado, por mais que nós estejamos vivendo um momento de muita modernidade, de muita facilidade nas comunicações. Mas é importante passar para o estudante do direito que, embora essa profissão seja muito tradicional, ele precisa desenvolver competências e habilidades muito humanas, que talvez, em algum tempo, o profissional do direito não tivesse. Então, a construção do profissional jurídico na atualidade, do profissional que vai lidar com vidas, é uma construção que envolve competências emocionais, né, que envolve o entendimento da vida humana, que envolve compreender a dor do outro, né? Quando um cliente ele assina uma procuração outorgando direitos, né, para que a gente represente ele está confiando muitas vezes tudo que ele tem nas nossas mãos. E é muito importante passar isso para o profissional do direito desde a sua formação, desde quando ele entra lá no primeiro período da faculdade. E é claro, nós estamos em construção em todos os momentos da nossa vida, nós nunca estamos completos, né? E essa construção ela não vai só na graduação, ela não permanece só na graduação, ela permanece no desenvolver da carreira do advogado como um todo, né? Então, eu acho que para muito além das competências técnicas que um advogado precisa desenvolver, ele precisa desenvolver competências humanas, né? Competências como a honestidade, a transparência, ter a magnitude do problema do cliente, entender que o problema do cliente, muitas vezes, para o cliente é muito grande. E nós que estamos de fora, enquanto profissionais jurídicos, nós sabemos que não é tão complicado, que existe uma possibilidade de solução, mas a pessoa que está dentro desse problema, muitas vezes, ela não percebe isso. Então, acho que essas são as principais questões a serem desenvolvidas no profissional do direito, além das competências técnicas, né, doutor Guilherme? Exatamente. Eu acho que na nossa vida, em relação a tudo, né, a gente cria muitos rótulos e muitos estereótipos, né? O ser humano tem essa tendência a estabelecer padrões sobre absolutamente tudo, né? Os padrões, na verdade, são uma forma que o ser humano desenvolve neurocientificamente de fazer menos esforço, né? É muito mais fácil estabelecer rótulos e padrões sobre todo mundo, é como se você atalhasse o caminho, né? O ser humano é uma máquina de conclusões precipitadas sobre todo mundo, né? A gente sempre sabe tudo sobre todo mundo, normalmente sobre os outros, né? E não sobre a gente mesmo. Então, quando a gente olha para esse advogado que foi montado pela construção social, esse advogado de terno e gravata, muito firme, muito duro, né? A gente imagina um cenário onde as facetas humanas, as fragilidades, as incompletudes, elas quase que desaparecem, né? Diante de um profissional sempre capaz de resolver os problemas e usando do positivismo, né, da lei, da norma para resolver tudo, quando na verdade tudo não passa de um grande bate-papo entre dois seres humanos que têm problemas, né, e que estão com dores e que tem coisas os machucando, e certamente o que o machuca não é o artigo 135 do Código Civil, mas outras coisas, né, normalmente uma reprovação social, um mal que ele viveu num relacionamento, um acordo que foi descumprido, uma coisa que o machuca, uma sociedade que ele imaginava que ia dar certo, uma expectativa que não foi atingida, e tudo aquilo que a gente vive em qualquer vida cotidiana. A gente muitas vezes esquece, comentava aqui antes de iniciar o podcast, que nos olvidamos do fato de que o curso de Direito é um curso instalado, né, dentro da categoria de Ciências Sociais. Então, se você é um ser humano, se você está atendendo um ser humano, se você vai ser julgado por outros seres humanos, ainda que estejamos pairados pela lógica da imparcialidade, né? Todos nós temos nossas facetas humanas e eu não conheço um ser humano que tenha uma movimentação cerebral ou que funciona com emoções distintas um do outro. Acho que todo mundo funciona da mesma maneira. Então acho que um bom início, quando você fala de competências emocionais, a gente está falando de todos os equilíbrios, né? Olhar o ser humano como um sistema com mente, um ser humano social, né? Na neurociência, que eu amo muito estudar, eles falam que o ser humano, que o cérebro é um órgão social, né? Ele não é só um conjunto de sinapses e neurotransmissores, mas não, ele é completamente impactado por tudo aquilo que a gente vive.
E a pessoa quando chega no nosso escritório, que manda uma mensagem na internet, ou seja lá a maneira como ela chega com todo o conjunto de vivências dela. Ela chega desde o momento que ela nasceu, ela começou eventualmente a criar aquele problema. Às vezes é um problema de herança, às vezes é um problema de um profissional que lidou com um paciente e o processo muitas vezes ele é um instrumento de manifestação dessa emoção. Na verdade, 99% dos casos é. Né? Eu brinco nas minhas aulas de pós-graduação que eu não conheço ninguém que levanta da cama, bota o pé no chão gelado e fala assim: Jesus amado, que tesão de processar alguém hoje. Né? Se eu não entrar com mandado de segurança, hoje eu não termino meu dia. Né? E isso não existe. Na verdade, os processos ou a contratação de advogado nada mais é do que um veículo. Ele é um instrumento para manifestar algum descontentamento teu. Você acredita que aquilo que não foi combinado, aquilo que foi combinado não foi cumprido? Você acredita que a outra pessoa te lesou sem que devesse fazer? Você acredita que a outra pessoa não agiu de boa fé? Você acredita que a outra pessoa não cumpriu com os princípios de um bom cidadão? Né? O que é o Código Civil? Nada mais é do que um manual de condutas, é o manual do jogo da civilização. O manual de como a gente deveria agir, cumprir os nossos acordos, honrar com a palavra lançada, né? Cumprir com aquilo que a gente se muitas vezes se incumbiu perante o Estado, perante outra pessoa, perante a tua família. Então, eu começaria dizendo que o que mudou muito a minha vida e o que me tornou talvez dentro de uma... Eu dei rótulo, né? Mas dentro dessa concepção de advogado moderno é a capacidade de fazer uma leitura verdadeiramente humana, né? Sim. Porque, assim como eu digo para todos os meus clientes, muito mais importa um cliente feliz do que um cliente vitorioso. Né? Ninguém quer ganhar processo. As pessoas querem minimizar suas dores e maximizar os seus prazeres. Ninguém acorda falando que quero ganhar um processo. Não, você quer resolver o teu problema. Né? Você quer ter a tua relação com aquele paciente melhorada, você quer ter a tua empresa prosperada, você quer ter as tuas relações sociais e humanas com as pessoas que você ama otimizadas, né? Você não quer uma sentença procedente, ou um desembargador, um relator que te dá uma decisão, que te dá um afago. Na verdade, você quer tudo aquilo que melhora a tua vida, né? A maneira dentro de um sistema democrático de direito, do Estado democrático de direito, de resolver essas desavenças, esses desacordos, é o sistema jurídico. É a maneira como tá posta, né, esse mundo positivado. Agora, eu tenho certeza absoluta que se você perguntasse pra todo mundo que tem um processo se ele gostaria de resolver a situação sem um processo, tenho certeza que a maioria seria favorável a essa ideia. Por isso que na Juc-Catani e a premissa que a gente tenta estabelecer culturalmente lá é de resolver problema e não de cumprir contrato. Né? O contrato serve para que os acordos sejam cumpridos, que as palavras tenham valor, mas especialmente que o cliente, da maneira como ele chegou, para a maneira que ele vai sair, ele saia com as suas dores minimizadas, os seus prazeres maximizados e tudo aquilo que ele veio buscar emocionalmente atendido. Eu acho que esse é um bom começo para um advogado tido como moderno, né? E como manter essa proximidade e esse bom atendimento ao cliente com a tecnologia, sendo que a maioria dos clientes hoje da Juc-Catani são de outros estados? Bom, eu acredito que o principal desafio do mundo tecnológico moderno, esse mundo que não é mais analógico, não é mais do olho no contato, é o controle e o gerenciamento das expectativas, né? Esse mundo da internet, esse mundo digital, ele é um mundo muito lindo, né? Ele é um mundo utópico, ele gera essa distopia na gente, né? Que é tudo lindo, trazendo pro nosso mundo, que é o mundo da saúde aqui, predominantemente da estética que a gente trabalha. É esse mundo só de resultados maravilhosos, nenhum problema, né? Todo mundo lindo, né? Fazendo uso dos seus melhores recursos dentro da sua família, dentro da sua casa. Então é um cenário muito maravilhoso, né? O cenário que a gente escolhe mostrar. Normalmente o cenário que a gente escolhe mostrar na rede social é a partícula mais linda da nossa vida. É isso que tá lá. E quando um paciente, ou quando um cliente, ou quando qualquer pessoa observa uma mídia, uma rede social, ela começa a esperançar que basta que ela pague por aquilo, que aquilo vai ser introjetado na vida dela. Mas a gente precisa entender se é compatível com o que ela é, né, com os recursos que ela tem, com o estilo de vida que ela tem, se ela tá disposta a pagar o preço, e aqui eu não tô falando de dinheiro, mas se ela tá disposta a pagar o preço por aquilo. Quando muitos clientes meus e de todos nós no escritório nos pedem para processar alguém, eu acho que é o nosso papel como advogados que estão lidando com uma pessoa muitas vezes formada na internet, uma pessoa jovem, dizer para ela o seguinte: tá, tudo bem, eu sei que você viu que outra pessoa entrou com um processo, que ganhou uma indenização, mas você sabe por tudo aquilo que a gente vai ter que passar? Sim. Você sabe que vão ter 2 audiências, que eventualmente você vai perder 2 dias de trabalho? Você sabe que você vai ter que olhar pra face daquele teu cliente, daquele teu paciente, que possivelmente ele possa inclusive mentir na tua cara, você vai ter um momento de desestabilização emocional. Você tá com vontade, você tá disposto a passar por tudo isso? Porque isso é
um processo judicial muitas vezes, isso é um desacordo, isso é uma desavença. As animosidades normalmente não são gostosas, né? Sim. Se você estiver disposto a passar por isso, a gente pode entrar nessa empreitada. Caso contrário, não. Eu gosto de deixar o cliente sempre muito ciente das consequências emocionais, inclusive. Eu sempre pergunto para o cliente quanto ele quer gastar de energia nisso, para ele poder julgar isso mesmo. Porque às vezes ele não parou, às vezes naquele momento de loucura, ele não parou para pensar que ele vai ter um processo que é longo. E a sensação de litigar, ela é ruim. Entrar com um processo é sempre uma última providência, porque é isso que o doutor falou, você vai ter que encarar o teu paciente, você vai ter que encarar o teu cliente, às vezes numa audiência, e ele vai mentir. Então, essa sensação que fica, muitas vezes, não vale a pena para o cliente. E o profissional moderno, ele precisa ter essa coragem de ser honesto e transparente com o cliente dele. O advogado, ele é um profissional que tem independência técnica, então o cliente ele não vai dizer para o advogado o que fazer. O advogado vai fazer aquilo que tem que ser feito e que é possível ser feito. Mas ele precisa ter essa competência, que é a honestidade, que é a transparência de dizer para o cliente, você vai passar por isso, isso e isso. E aí entra aquela questão, eu não posso ficar vendendo advocacia, vendendo litígio e buscando fazer com que o meu cliente entre numa empreitada que muitas vezes ele mesmo não vai resistir. Ele precisa estar ciente disso. Sempre muito transparente, sempre muito honesto com os sentimentos, tentando observar de onde que veio aquela vontade de entrar com o litígio para poder ajudar de uma forma humana também o cliente, né? Uma questão que a gente se preocupa muito é com o cumprimento das regras do Código de Ética e do Estatuto da Advocacia. E lá está, nós temos que prestar conta para o nosso cliente. Lá diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, o advogado precisa deixar claro isso. Senão ele está infringindo uma norma ética. E isso é muito importante, isso nós valorizamos muito. Daí você perguntou para o doutor como que nós, na Juki Catani, mantemos essa proximidade com o nosso cliente. De fato, tem clientes que eu, por exemplo, que cheguei faz pouco, não conheço pessoalmente, mas a gente tem um carinho tão grande de tratar pelo telefone, de tratar por mensagem. Nós fazemos reuniões, a gente oferece para o cliente o tempo que ele conseguir, porque o nosso cliente tem uma agenda muito lotada. Então, nós temos esse cuidado de manter uma proximidade mesmo com os meios digitais, seja por telefone, seja pelo Teams, seja pelo meio que for, nós temos esse cuidado de manter essa proximidade com o nosso cliente e de ter honestidade e transparência com o nosso cliente, deixando ele muito ciente de quais passos ele vai passar no decorrer de uma demanda. Um cuidado, de fato, com ele, né? E o cliente moderno, o que ele espera de um escritório de advocacia? Olha, eu acredito que pelos rincões do Brasilzão afora aí, tenham várias expectativas, né? Tenham várias previsões do que seria um trabalho advocatício, do que seria um trabalho jurídico. Mas eu acho que nesse cenário de tanta oferta, né? Nesse cenário de hiperrealidade, de tanta gente vendendo tanta coisa, né? Mais de 1.200.000 advogados pelo país, eu percebo que o que nos tornou distintos na percepção do cliente, nem melhores nem piores, mas diferentes, foi a certeza do cliente, né, de que nós seríamos transparentes, que nós seríamos honestos, né? Eu tô aqui falando e todos os meus clientes têm à disposição aqui, eu desafio qualquer um a dizer aqui algum momento que eu garanti alguma coisa, eu gerei alguma expectativa acima do possível. Eu nunca garanti qualquer coisa, pelo contrário, né? Se eu tô na dúvida para que lado eu vou pro lado do realismo, né? Não vou dizer do pessimismo, mas do realismo, que quando o cliente compra, quando ele contrata um serviço jurídico, ele compra também a possibilidade da derrota, ele compra também a possibilidade do desânimo, ele compra também a possibilidade do desacordo, ele compra uma série de possibilidades e de riscos inerentes àquela situação que ele tem que estar consciente, né? Então não é supervalorizar a tragédia, o caos, mas é trazer uma realidade, é dizer, olha, vai ser difícil, mas eu tô aqui com você. Né? Vai ser complicado, vai ser duro, vai ser dolorido, mas eu tenho certeza que você vai preferir passar essa dor comigo do que passar essa dor sozinho. De repente a dor do problema, ela é maior do que a dor dessas desavenças que a gente vai passar junto. Dá a mão aqui, né? Dá a mão aqui que a gente vai pra cima desse problema, buscando resolver, né? A gente percebe que tem muitos profissionais, sem fazer um juízo de valor e muito menos uma generalização, mas tem muitos profissionais, prestadores de serviço como um todo, não só advogados, que parece que eles estão mais preocupados em cumprir o contrato, em cumprir a tabela e tornar a situação confortável pra eles, do tipo, a minha parte eu fiz,
Sim. Né? O cumprimento dos serviços que estão no objeto do contrato foram cumpridos. Tá, mas para lá, o teu cliente tá triste, cara. O teu cliente tá insatisfeito, o problema não foi resolvido. Você tá advogando pra quê? Né? Você tá advogando pra quê? O advogado, ele não é só... e quem sou eu pra modificar a palavra da Constituição Federal, mas o advogado não é só o responsável pela administração da justiça. Né? Ele acaba sendo responsável, inclusive, pela administração das emoções das pessoas, das relações sociais, do modo como a coisa acontece, e mais do que isso, o cliente moderno, que é um cliente, o ser humano moderno, o ser humano da sociedade contemporânea, pós-moderna, ele é um ser humano muito, via de regra, que sofre com as tensões emocionais. Nós estamos cada vez mais desequilibrados e instáveis emocionalmente. E o advogado, ele é visto dentro de uma lógica estereotipada, né? Uma lógica arquétipica, como um protetor. Sim. Como uma pessoa que ajuda, que protege, que pega na mão, que tá junto. Então, se você quer triunfar na advocacia, trate de cumprir esse papel. Trate de trazer pra realidade, corporificar de fato essa figura do protetor. Não que usa capa, mas que usa empatia e bom senso pra conseguir verdadeiramente entender as pessoas. Exatamente. Eu ouço muitos alunos me dizerem assim, eu não sou psicólogo, eu não estou estudando para ser psicólogo. Você vai ser, sim, um pouco psicólogo, você tem que entender, sim, de seres humanos. Você precisa ter esse cuidado com o cliente, porque, do contrário, não vai ter confiança. E a relação entre cliente e advogado é uma relação de absoluta confiança. Né? Como eu disse anteriormente, ele acaba dando uma procuração para que nós representemos ele nos seus direitos mais caros, naquilo que ele mais que lhe é mais precioso. Né? Então, isso é inegociável. Eu sempre digo que essa questão ela é inegociável. Nós andamos de mãos dadas com o nosso cliente, sofremos as dores dele também e temos que ter a consciência de dizer para ele, num determinado momento, se for o caso, isso não dá. Isso Perfeito. Não dá para fazer. Eu acho que tudo tá na confiança, né, Ana e Duda? Eu nunca comentei com vocês, mas o meu trabalho, a minha dissertação do mestrado, ela versava sobre o pós-positivismo. O que é isso? É uma análise do mundo, do sistema jurídico, sob uma perspectiva de que a lei ela não é capaz de conter todos os problemas, de regular todas as situações. Pelo contrário, o processo legislativo é um processo lento, burocrático, moroso Sim. sobre todos os aspectos e o dinamismo da sociedade atropela o modo como o processo legislativo Sim. é feito. O poder legiferante não dá conta nem de chegar perto. Ele é retardatário perto do modo como o mundo social evolui. E dentro dessa perspectiva eu analisei na época, em razão da minha construção familiar, a efetividade da norma sobre a pessoa com deficiência no município de Balneário Camboriú. E o que eu percebi? Que a esmagadora maioria das normas não eram cumpridas. Então, o que o advogado moderno vai se deparar? Vai se deparar muitas vezes com um cenário de mais de 200 mil leis no país e leis sendo criadas todos os dias, para o cliente dele, que ele tem um problema, muitas vezes ele tá passando fome, ele tá morrendo, ele tá sofrendo, existe a lei não tá sendo cumprida, e ele chega pra você e fala assim, o que tá acontecendo? Né? Então, não basta que você diga pra ele o que tá na lei. Você percebe como muitas vezes a perspectiva técnica, o intérprete, o hermeneuta, você ser um hermeneuta da lei não é suficiente. Você vai ter que dizer pra ele, olha, nós vamos ter que lutar pro cumprimento dessa lei. Nós vamos no Ministério Público, Sim. nós vamos na Receita Federal, vamos no órgão que for. Então, se o advogado se limitar a ser um cumpridor ou intérprete da lei, ele vai se ver muito limitado, né? Ele vai se ver como uma figura com predicados insuficientes para resolver os problemas que se apresentam hoje. E muitas vezes em situações aparecem que a gente não sabe como resolver e a gente não Sim. precisa saber como resolver, mas o cliente ele quer saber que a gente vai fazer as coisas se moverem para ele, o máximo que a gente consegue. Exatamente, é aquela coisa, né? Eu tenho certeza que os clientes preferem, com uma relação de confiança devidamente estabelecida, né? Eles preferem que você olhe para ele e diga assim, eu não faço a menor ideia por onde eu vou ir, mas eu tô contigo. Sim. Você acredita em mim? Eu não tenho noção de qual artigo conversa ou é compatível com esse problema que você tá vivendo. Agora, não vai ter ninguém que vai imprimir menos tempo do que eu pra descobrir qual é. Exatamente. Né? Eu, como cliente, eu, como consumidor, preferiria um advogado desse do que um advogado senhor de Deus que diz que sabe Sim. tudo, mas que não demonstra qualquer entusiasmo em resolver o meu problema. E como o doutor falou, o ser humano atual, né? É um ser humano ansioso, é um ser humano que quer resolver tudo para ontem. Nós queremos resolver tudo para ontem. Então o cliente chega para nós, ele quer a resolução do problema dele. Só que talvez nem ele entenda a magnitude do problema. Nós temos problemas complexos, nós temos problemas que não são complexos e são complicados,
Uns demandam mais tempo, outros demandam menos tempo. E isso nós temos que explicar para o cliente, para que ele saiba. E muitas vezes ele chega, eu quero processar. E aí você explica e ele fala, essa não é a melhor solução. Então, claro, ele é cheio de ansiedade, ele é cheio de emoções. O mundo moderno tem nos deixado muito tensos. E o cliente não é diferente de nós. Ele também tem a vida dele, ele também tem problemas familiares, ele também tem os problemas do trabalho. Ele chega e ele quer uma solução. Então, cabe a nós conduzir esse atendimento. E o profissional do direito moderno, o advogado moderno, precisa saber entender todas essas questões. E mais, estar preparado tecnicamente. Estudar para ser advogado é estudar o resto da vida. Porque todos os dias vem um problema diferente. Como o doutor falou, tem dias que eu tenho que olhar para o meu cliente e dizer, peraí, vamos ter que olhar a jurisprudência, vamos olhar a jurisprudência de tal lugar, como que está entendendo isso, porque eu não estou a par. E deixar claro para ele, eu estou aqui, eu vou segurar a tua mão, mas eu não tenho experiência nisso aqui, mas ninguém vai imprimir mais tempo do que eu vou para te salvar dessa. Teve um livro que eu li, Ana e Duda, que ele reflete bastante esse aspecto da humanidade, porque quando a gente fala disso parece que é romântico, né? Que é humanismo, que é uma coisa completamente fora de prumo. E esse livro diz o seguinte, toda autobiografia decente, toda autobiografia de qualidade tem pelo menos 2 histórias vergonhosas. Por que isso? Porque toda a história humana tem momentos tristes, frágeis, de vergonha. E o que isso quer dizer? Se eu mostrar para outros advogados tradicionais, esses advogados do super-homem, advogados artificiais que não erram, eles não vão acreditar no que eu vou contar. Né? Mas basta pegar meu celular que tá aqui em cima na mesa pra ver que quando o cliente me pergunta, Guilherme, já foi feito tal coisa, ou você lembra de tal situação? Eu falo, não faço a menor ideia. Né? Não fiz, não vi, mas vou ver agora. Né? E por que eu falo isso? Porque ele também é assim, porque ele também é humano, porque ele também tem essas incompletudes, então ele vai acreditar em mim. Ele tá há 5, 6 anos comigo. Ele vai acreditar no advogado que nunca esqueceu alguma coisa que ele pediu? Sim. Ele vai acreditar no advogado que nunca errou? Ele vai acreditar no advogado que resolve todos os problemas magnificamente? Então ele tá acreditando numa pessoa mentirosa. É por isso que você tem que selecionar muito bem como é que você age e a maneira como você revela tuas incompletudes, né? Revela tuas verrugas, a gente brinca, justamente para que a outra pessoa perceba que você é um ser humano real, né? E não uma máquina de falácias. E é muito pior tu tentar inventar uma história pro cliente que tu viu que já tá tudo certo e que depois ele percebe que não estava tudo certo, que não tinha sido visto, que não foi dado andamento no pedido dele, do que ser de fato sincero com ele. Muito Exatamente. pior. E a gente sabe também que a tecnologia veio pra gente, principalmente no advogado moderno, tem um papel muito grande na questão de divulgação, de posicionamento. Você, doutor, pode falar melhor que ninguém, né, com uma conta no Instagram que é engajada, vem bastante gente de lá pro nosso escritório, bastante confiança, bastante... Bom, eu acho que hoje o mundo digital, ele é um canal, né? Ele é um canal de reverberação, de difusão de informação e pode ser e é usado tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim. Mas ele é, acima de tudo, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade não só do ponto de vista de exibicionismo, não só do ponto de vista de vaidade, um pouquinho também, porque é fundamental que a gente tenha o nosso ego às vezes acariciado, para que a gente se sinta vivo, né, para que a gente se sinta... E não é importante do ponto de vista narciso, né, mas é importante do ponto de vista que a gente muda a vida das pessoas de alguma maneira. E isso também é importante para mim, não vou dizer que não. Mas a rede social, ela serve fundamentalmente pra gente conseguir levar às pessoas democraticamente, de graça, muitas informações que mudam a vida delas, né? Quantas mensagens eu já recebi, às vezes de dicas que pra mim eram absolutamente simplistas, ou que pra outras pessoas é inacreditável que você tenha a coragem de compartilhar um negócio tão simples como esse. Amado, é simples pra você. Sim. Né? Você não representa o sentimento de todas as pessoas do mundo. Né? Via de regra, os meus conteúdos que mais reverberação e engajamento têm são aqueles que tecnicamente são mais simples, porque os problemas da vida das pessoas que machucam são os problemas do cotidiano. Então talvez o que tenha me diferenciado, tenha me colocado nessa posição que eu tô hoje, que eu não sei nem qual é justamente a capacidade de me colocar no lugar dos clientes e me colocar na vivência prática mesmo, na dor da praxis deles, para entender que às vezes o problema é uma assinatura digital de um sistema, às vezes o problema é a secretária que não consegue converter uma venda, às vezes o problema é um documento que ele não sabe onde assinar, e aquele advogado cientificista, tecnicista, que quer mostrar toda a sua capacidade e eloquência na internet, tá falando de um negócio que tá a 1000 andares acima do que a pessoa quer saber, ou do problema que ela quer resolver.
As pessoas, elas estão esperando agentes da informação, elas estão esperando profissionais que as ajudem de fato, no dia a dia, conteúdos úteis, práticos. Então, assim como a relação do ponto de vista de processo, de outras coisas, eu acho que o posicionamento na rede social, que tem mais chance de dar certo e que influencia muito nesse novo molde da advocacia, é aquele tipo de comunicação que você se interessa pelos interesses dos outros, né? Que você comunica para os outros. O grande segredo de tudo, na verdade, tá nos outros, né? Tá em você entender as dores que as outras pessoas têm e como é que você pode fazer para melhorar a vida delas. Perfeito. E nesse sentido, as pessoas precisam ouvir, como você falou, o básico, e tu de fato se coloca no lugar delas. Se eu tivesse no lugar delas, o que eu gostaria de ouvir? Os advogados que são técnicos, eles acabam também atingindo um público que não vão ser convertidos em clientes. Vão ser os advogados que estão escutando aquela parte técnica e estudando um pouquinho disso. Exatamente. Esses dias o doutor fez um post, se você atende teu último paciente com fome. E eu achei fantástico. Achei fantástico porque eu nunca tinha visto ninguém postar algo assim simples, mas que é tão importante. Como que a gente fica no final do dia quando a gente tá com fome? Exausto, né? E principalmente os nossos clientes que estão fazendo lá procedimentos de estética, que estão ali numa atividade que muitas vezes é de resultado, onde o paciente espera uma perfeição que muitas vezes não pode ser entregue. Que usa toda a capacidade mental, né? Que você usa cada célulazinha do teu corpo, né? Exato, porque não pode acontecer nada de errado ali naquele momento. Você tá ali com fome, pensando em comida. E isso gera toda uma consequência jurídica. Então, o direito ele é complexo se você for ler leis. Você não pode ler leis para o teu cliente. Você tem que ter uma linguagem acessível. Eu acho que isso, na linguagem digital, é muito importante também. Uma frase que eu falo, doutora, ninguém quer comprar contrato. Isso. Sinto te dizer contratualista, sinto te dizer vendedor de termo, né? Sim. Vendedor de pacote. Mas ninguém acorda querendo comprar um termo de consentimento, ninguém acorda querendo fazer um contrato de prestação de serviço. A pessoa quer a repercussão fática, a repercussão emocional que aquele instrumento no papel gera pra você. Ou você acha que alguém tem algum tesão de ver um documento, um papel, um arquivo digital escrito contrato? Na verdade, a pessoa quer o que aquilo gera, né? A segurança. Muitas vezes o nosso cliente não quer ler o documento que nós enviamos. Na Não maioria das vezes. Nós estamos ali para isso, nós fizemos com qualidade e nós temos que garantir isso. E é isso que o doutor acaba traduzindo na rede social e que realmente é um diferencial bastante grande. E talvez é isso que traz também a nossa proximidade com o nosso cliente. Esse papo simplificado, né? De atender o cliente como se fosse alguém que você está conversando no teu dia a dia. E claro que quando é necessário tratar termos técnicos, nós vamos tratar com os termos técnicos e vamos cientificá-lo daquilo. Mas ele precisa entender, acima de tudo, ele precisa entender o que nós estamos dizendo. Não adianta ficar ali num diálogo, um falando inglês, o outro falando tupi-guarani, e ninguém se entende, e o cliente, às vezes, até compra. Às vezes ele até compra a história para se livrar, né? Mas ele não vai ter o resultado que ele espera, e a gente não vai entregar o resultado que a gente espera. Uma vez eu fiz uma postagem perguntando por que as pessoas me seguiam, né? E usando até, fazendo um parênteses em relação a isso, não existe nenhum contrato confiável. Existem pessoas confiáveis que emprestam a confiança para os contratos. Não existe nenhuma ação confiável, não existe nenhum tipo de mandado de segurança confiável, não existe uma anamnese confiável. O que existem são pessoas confiáveis que emprestam a sua confiança para os documentos e para os serviços que fazem. E nesse dia que eu perguntei isso, isso aqui é ouro que eu tô falando, tá, gente? É ouro. 99% das respostas que eu recebi do porquê que as pessoas me seguiam não é porque eu fiz 2 especializações, não é porque eu sou a pessoa que mais dá aula em pós-graduações nesse setor, não é porque eu tenho mestrado, não é porque eu fui a primeira pessoa a começar a atuar nessa área. Não teve nenhuma resposta dessa. As respostas das pessoas eram porque eu acredito no que você fala, porque você é sincero, porque você é humano, porque você me escuta, porque você me responde no domingo, porque você me responde às 10 horas da noite, porque você tá preocupado comigo, porque quando eu te mando mensagem eu sei que você vai me falar a verdade, porque você diz um não na minha cara, porque você é a pessoa que eu sei que quando eu tiver um problema, você vai se preocupar, ainda que você diga o que eu não quero, né? Então, o que as pessoas verdadeiramente estão comprando, Ana e Duda? O que as pessoas estão comprando? Será que elas estão comprando um diploma? Será que elas estão comprando uma tecnicidade? Será que elas estão comprando uma capacidade de analisar a norma? Não, elas estão comprando o ser humano. Então, quando a gente fala de humanidade, de empatia, de transparência, de
de bem tratar, de boa fé, a gente tá falando também pra vender. A gente não tá falando de um papo de um ser humano querido, aqui amável, né, que dá orgulho, né, pros grandes decanos da moralidade, da probidade. Tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de usar desse artifício, inclusive para conseguir vender, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: se os malandros soubessem o quanto é bom ser honesto, o quanto é bom ser transparente, eles seriam transparentes só por malandragem. É verdade, doutor. E quando você fala isso, é muito bom destacar que ninguém trabalha por altruísmo. Nós trabalhamos porque nós gostamos de trabalhar. É uma ONG, né? A gente gosta, né? Porque senão não faria bem feito e a gente sabe que faz um trabalho bem feito. Mas a gente trabalha para ganhar, os boletos vêm, né? A gente precisa pagar contas. Só que é a durabilidade. Não se constrói castelo de areia. Eu sempre falo isso. Não adianta eu vender 3 vezes e não vender nunca mais. Eu tenho que vender e entregar. E aí você vai ter uma durabilidade no mercado. E é isso também que o profissional moderno precisa entender. É porque nós temos aí a classe advocatícia muitas vezes tem má fama. Eu já ouvi muita gente dizendo: não, é advogado, eu tenho medo, eu não quero nem lidar com advogado. Por quê? Porque muita gente construiu castelo de cartas, castelo de areia. Foi vendendo e não se sustentou no mercado. E isso acontece e vai acontecer sempre em todo tipo de profissão. Mas é a durabilidade, o que você anseia como carreira, o que você anseia como... Exatamente. Construa algo forte, construa... Sustentável, né? Sustentável, com fundamento, exatamente. E eu vou usar aqui um exemplo de hoje, que a Ana nem sabe o que eu vou falar, mas que eu comentei com a Duda, pra gente concluir aqui. Eu observava a Ana responder um cliente, conversar com um cliente hoje, e eu até anotei um negócio no meu papel, assim, muito alegre, muito nobre a maneira como ela tava conversando no telefone. E ali, eu chamei a Duda na minha sala na hora e disse: cara, é impressionante como ela compra o problema do outro, né? E tem muito a ver com isso. Né? Tem muito a ver com o fato de você tratar o problema do outro como teu. E fazendo aqui uma analogia a isso, se você trocasse a advogada, né, a controller, a gestora, ou seja lá o nome, porque o nome é o que é de menos importante, pelo maior profissional tecnicista, a pessoa que escreveu o último livro sobre crimes contra a honra, que era o que ela falava naquele momento, se ela trouxesse todos os recursos extraordinários do STF com os números e com os nomes, e se ela trouxesse todos os tipos penais adequados àquele caso, não cumpriria 1% do papel de importância que você cumpriu para aquela pessoa naquele momento, comprando o problema dela, né, se importando com o que ela estava se importando, né, vivendo o que ela estava vivendo, e a altivez e o ímpeto e o afinco com que você falava, parecia que o problema era mais teu do que da pessoa, né, e não tem como a pessoa não se sensibilizar por isso. É isso que é a advocacia. No dia do advogado, que a gente tá falando hoje, é importante que as pessoas entendam que isso é advocacia. A advocacia não é saber que difamação, calúnia e injúria estão nos elencados como os tipos penais do crime contra a honra, ou se isso é uma ação penal pública condicionada ou incondicionada, se você vai ter que fazer uma denúncia a crime ou você não vai, ou a titularidade de quem que vai promover esse processo ou que não vai, mas você de fato se importar com o que a outra pessoa tá vivendo e mostrando pra ela que você é uma parceira, né? Que você tá ali por ela e que o problema dela é o teu problema. Não tem nada, absolutamente. Eu, naquele momento, fiquei com vontade de ser defendido por você. Naquele momento, né? E você poderia falar qualquer artigo ou qualquer outra coisa do mundo jurídico, da ciência jurídica naquele momento, que não geraria 10% do impacto que gerou. E então, eu trouxe um exemplo prático de hoje para mostrar para vocês que a advocacia é muito mais do que o exercício de uma norma posta, né, de um caso concreto ou de um jeito abstrato de trazer alguma característica técnica, né? É se colocar no lugar do outro e se interessar pelas dores do outro. E quando o doutor fala isso, bom, eu quase fiquei sem palavras, mas como eu sou bem falante, eu fico muito feliz de ouvir isso, doutor. Eu falo um pouco alto, né? O escritório todo estava ouvindo pelo jeito. Não, eu que estava prestando atenção mesmo. Mas eu realmente, quando você fala isso, eu percebo as emoções. Aquilo que a gente falava no começo. O profissional jurídico não pode ter vergonha de ter emoções. Ele tem que ter emoções. Eu compro realmente a briga do meu cliente. Ele vai andar de mão dada comigo e eu vou andar na frente dele. E é isso que eu quero que o meu cliente sinta. Às vezes eu tenho que corrigir um pouquinho os ímpetos, eu sei, mas isso tudo é autoconhecimento e a gente vai trabalhando.
Mas se esse for o teu efeito colateral, tá louco. Mas o nosso cliente precisa sentir isso, nós estamos ali com ele. E nós estamos andando na frente dele, nós somos protetores dele, nós entendemos as dores dele. E se eu tiver que dizer para cliente, você vai negociar com esse paciente, porque isso vai te gerar um problema, eu vou dizer. Mas eu vou dizer para ela, eu estou do teu lado e eu vou te defender até onde tiver que ir. Eu acho que esse é o principal do profissional moderno, aliado a essa honestidade que a gente tanto falou aqui. Sem dúvida. Coisa boa. Que honra escutar um pouquinho do processo de vocês, de como vocês atuam com os seus clientes, de como a Juca Catani está no mercado, né? O tanto que ela quer de fato ajudar e levar o cliente consigo e proteger. Parabéns pelo Dia do Advogado, muito bom comemorar com vocês e aprendendo um pouquinho com vocês todo dia. Gente, muito obrigado, né? Quero aqui aproveitar para desejar um maravilhoso dia para todos vocês. Eu até, parado com o carro no sinal ali, cometendo uma infração de trânsito, eu escrevi as minhas notas e que falam muito mal, né, dos advogados, né? Os advogados são pessoas que têm um estereótipo muito depreciado na sociedade ainda. Mas só nós sabemos o que nós passamos e o que um bom trabalho é capaz de representar na vida de uma pessoa, né? Então a mensagem que eu deixo... Não tem satisfação maior, né, não doutor? Não tem. Então eu deixo aqui uma mensagem, primeiro para os advogados, de parabéns, né, pela resistência, pela resiliência, pela hombridade, por tudo que vocês representam para a sociedade, né? Aqueles que não estão honrando com o juramento que fizeram, melhorem, né? A sociedade não é só feita de pessoas boas e se melhorarem, podem ter certeza que eu vou estar aqui para aplaudir também, porque eu acho que todo mundo é recuperável, não sou moralista a esse ponto. E para aqueles que já estão fazendo um bom trabalho, muito obrigado, né, por transformarem a sociedade. E mais do que isso, uma mensagem a todos os potenciais clientes, porque ainda que você queira distância do advogado, né, é ele, como fala Carnelucci, né, é ele que vai estar no último degrau da escada. Mesmo que todos estejam apontando o dedo para você, mesmo que todas as pessoas estejam te acusando moralmente e eticamente, somos nós. Né? Somos nós que vamos estar lá, a única pessoa de cabeça erguida pra você, olhando no teu olho na sala, vamos ser nós, segurando a tua mão, né, te ajudando, de repente não aprovando socialmente o que você fez, de repente não aprovando moralmente o que você fez, mas o papel do advogado não é fazer qualquer tipo de julgamento moral, né? É defender o direito e se postar ao lado daquele que naquele momento não tem nenhuma pessoa pra aplaudir, nem nós, né? Mas nós estamos lá pra cumprir o nosso papel. Perfeito. Muito obrigada. Até a próxima. É nóis.